Começando agora o programa de relatório com os irmãos da comunidade Ramá Sul. Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos. Muito boa tarde, aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor aqui da comunidade Ramá de Alvorada. E hoje estou junto com a Lívia. A Lívia aqui, que tu é minha Filha. É minha filha, vem aqui atendendo o chamado do pai, né? Hoje os irmãos estão notando que eu estou desfalcado aqui, estão vendo que a imagem está um pouco diferente. Também, normalmente a Ariel ou a irmã Yasmin está aqui junto na programação, mas a gente não vai falhar no nosso relatório, né? Convoquei a Lívia e ela está aí sendo obediente para o nosso programa de relatório. E esse programa de relatório, como os irmãos sabem, ele vai ao ar toda sexta-feira às 15 horas. Então é um programa onde a gente traz um pouco do que tem acontecido aqui no sul do Brasil, não necessariamente no sul, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas quando a gente fala em comunidade Ramá Sul, ela contempla as igrejas aqui de Alvorada, que é a região metropolitana de Porto Alegre. Alvorada é vizinha de Porto Alegre. Também a comunidade Ramá lá em Pelotas, o pastor Moisés junto com os irmãos lá. Os irmãos vão acompanhar aí o relatório de como que está a obra lá, mais ao sul do estado. Também os irmãos de Floripa, que às vezes mandam um relatório aí de como tem sido lá a luta, os desafios, né, da caminhada. Os irmãos que estão lá num número menor, então acabam tendo que acompanhar mais a programação online. Parte dos irmãos também ali por enquanto em Curitiba, o irmão Dani, a irmã Cris estão por ali. E também não ao sul, mas ao leste, eu acho, do país, ali mais na região central, São Paulo, para ser mais preciso, Atibaia. Pastor Gabriel, Amanda estão por lá, Lindomar, Jennifer, estão lá por aquelas bandas e também nos manda aí algum relatório. Vocês vão acompanhar na programação aí como tem sido a obra, o que tem acontecido por lá. Então, esse programa ele é para dar um relatório aos irmãos do que tem acontecido aqui também, como eu sempre gosto de falar, gerar um motivo de oração na vida dos irmãos em relação à obra aqui do Sul. Precisamos das orações, assim como a gente também precisa sempre estar orando e intercedendo pelos irmãos. Mas é isso. E aí, Lívia, animada? Sim. Mais ou menos, né? Convoquei ela durante a tarde aqui pra gente vir pra gravação. Tá com muita vergonha ou pouco? Mais ou menos. Tava com mais antes de começar ou agora? Mais. A gente sempre fica assim, né? Muito como que vai ser e tal, mas depois o Senhor ele vai nos abençoando. Pra quem não lembra, a Lívia é aquela moça que era um pouquinho menor quando foi aí no Retiro do Rio, ou os irmãos que vieram aqui no Retiro do Sul do ano passado. Tá aí crescendo. Tá com quantos anos? 18? 11. 11 anos. Nossa, o que come? Deve ser o fermento, alguma coisa aqui do Sul que faz com que cresça. Tá em que série? Sexto. Sexto ano? Isso. Agora é sexto ano. Já rodou? Nunca. Não teve coragem ainda, né? Tá junto aí. Como é que tá a caminhada? Tá firme? Tá indo. Tá indo, né? Com as lutas, dificuldades, não é diferente dos adultos aí também, né? Os pré-adolescentes também têm seus desafios, suas limitações, mas tem caminhado, né? Depois, na hora do relatório, eu vou te perguntar um pouquinho como que tá as coisas, como que tu tem ajudado aí na obra, na igreja. Daí eu te pergunto um pouco, vou perguntar só coisa fácil, tá? Então prepara aí uns 4, 5 versículos para recitar, decorado. Pode ser? Não, né? Tô brincando. Não é brincadeira, não. Brincando, sim. Prometi para ela que não ia colocar ela tanto na prova. E ela tá aí dando aula de obediência, né? Os irmãos, muitos têm. Eu vou estar junto lá no relatório, vou estar junto. Eu nem me animo mais quando o irmão fala que vai estar junto, né? Eu só acredito vendo. Nessas horas sou meio Tomé, né? Que eu preciso tocar lá nas feridas de Jesus para que realmente eu creio. Preciso melhorar essa fé. Eu quero crer sem ver, né? Mas fica aí já o recado aí, né? A exortação aos irmãos aqui de Alvorada, que também poderiam
estar junto conosco aí na gravação. Mas é isso aí. Relembrando que esse programa vai ao ar toda sexta-feira, às 15 horas. Então você que está acompanhado aí conosco, né, deixa aí seu recadinho de onde está compartilhando. Mande uma foto ali nos grupos do WhatsApp, aqueles que você tem, dizendo que está acompanhando, porque a gente vai passando isso nos próximos relatórios. A Arielle é responsável por isso. Ela teve um compromisso hoje aqui no mesmo horário da gravação, mas a gente não quer falhar. Semana passada já foi reprisado o programa da anterior e a gente não quer. A gente quer poder estar atualizando os irmãos do que tem acontecido aí na íntegra. Amém? Amém. Tu quer orar ou quer que eu ore? Posso orar? Posso orar? Varoa de guerra. Ora aí pelo programa para que o Senhor nos abençoe. Amém, Senhor. Muito obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado por esse programa, Deus. Que todos que estão vendo as casas sejam edificadas por esse programa, Deus. E que alcance muitos lares. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que alcance muitos lares. Que cada um que ouça possa se motivar aí na caminhada e naquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, né? A gente precisa permitir. E é isso aí, meus irmãos, uma pequena chegada aí no programa de relatório. Agora a gente já vai aí já no compartilhar dos relatórios, depois um pequeno intervalo, um momento de louvor, a gente já vai compartilhando o que o Senhor tem feito aqui na obra aqui do Sul. Vamos falar um pouco, voltamos aí falando um pouco sobre a Alvorada depois, e enfim, espero os irmãos aí conosco, vai comentando, vai compartilhando, deixando aí para que no próximo programa a gente possa ler e ter a certeza que os irmãos estavam aqui conosco. Amém? Até mais. Paz, irmãos. Sou o Wagner aqui da comunidade Ramá Pelotas, em Rio Grande do Sul. Estou aqui acompanhando a programação de relatório da comunidade Ramá. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a Muriel, da Ramá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Eu vim aqui deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Está em Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Você está assistindo o programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Glória a Deus, meus irmãos. Então voltamos aí de um breve intervalo. Também os irmãos puderam acompanhar um pouco do relatório aí das demais localidades aqui no Sul. Relembrando os irmãos, quem sabe você chegou agora aqui na programação, o que está acontecendo, o que eles estão falando. Esse é o programa de relatório aqui da comunidade Ramá Sul, que daí contempla Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também um pedacinho de São Paulo. Nosso pastor Gabriel, responsável pela obra aqui no Sul, ele está morando lá devido ao seu trabalho, também mais próximo da família. Então a gente vai compartilhando um pouco do que tem acontecido aí nas demais localidades. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Alvorada, né? O que tem acontecido, como que está a obra, e aos irmãos que estão aí de Alvorada compartilhando. Se eu esquecer de algo, a Lívia vai tentar me ajudar, mas se a gente esqueceu de algo da programação, pode colocar aí no comentário: pastor Taylor, esqueceu de tal coisa que aconteceu. É provável que isso aconteça, minha memória acaba me sabotando algumas vezes. A gente tem começado sempre falando desde o sábado anterior, né, a programação. Então, no sábado lá anterior, que a gente teve foi de mulheres? Mulheres. Foi de mulheres, é o nosso encontro que a gente acaba fazendo ele online. Em alguns momentos, principalmente as mulheres acabam reunindo presencial na igreja, mas foi um encontro que a gente faz ali pelo aplicativo Zoom, pelo Meet, e faz um compartilhamento de uma palavra, daquilo que o Senhor tem falado, direcionado às mulheres. Então as irmãs puderam ali estar compartilhando. Acho que foi a Paula, porque a Rita, minha esposa, estava trabalhando naquele final de semana, mas acho que foi a irmã Paula, esposa do Juan, que compartilhou uma palavra. Se não foi, corrija aí no comentário aí e tá tudo certo, mas acho que foi a irmã que compartilhou. Tivemos também no culto no domingo, né? O culto para mim da sofrência, né? Faltava minha esposa porque ela estava trabalhando ali,
Mas foi uma benção. Culto domingo de manhã, a gente tem sido abençoado por essa primícia da semana. A gente tem entregue ao Senhor esse momento ali, domingo pela manhã, logo cedo, a partir das 8. Já tem irmãos aqui na igreja orando pelo culto. O culto se inicia às 9h30 e vai normalmente até 11, 11h30, meio-dia. Se o da palavra lá não se estender muito, né? Normalmente o da palavra sou eu, né? Mas os irmãos têm me amado, me suportado em amor, graças a Deus, né? Então, um culto, uma bênção, o Senhor direcionando tudo, louvores para Ele, o Senhor tem nos abençoado quanto a isso. Depois a gente deixa livre para os irmãos, mas sempre que possível a gente faz algum tipo de comunhão. Sei que alguns irmãos reuniram, acho que o Rui e a Paula com o Rodrigo, a Evelyn, se eu não me engano, foram numa praça. O Isaac, a Mônica, né, se reuniram também na tarde de domingo ali, foram numa praça. Nós fomos almoçar na casa da dona Carmen, minha mãe, e também algumas irmãs foram para lá, então a gente pôde tirar uma tarde proveitosa lá, em comunhão. E é isso, né? De programação da igreja é isso, mas os irmãos acabam fazendo outras programações paralelas aí, reunindo, entrando em comunhão com os irmãos, ou até mesmo algum tipo de programação individual que os irmãos fazem aí. Na segunda-feira a gente não teve nosso programa, a gravação do programa de relatório, como nós falamos ali no início. Nós reprisamos, mas também a gente pôde ir lá visitar, eu junto com a minha família, a Muri e o Guilherme, né? Fomos na casa deles, fomos abençoados. A Muri fez uma lasanha especial para nós. Ela estava até um pouco nervosa, ela pode estar vendo e pode confirmar aí no comentário. Nunca fiz comida para tanta gente. E eu falei, minha irmã, quando quiser quebrar esses tabus, esses desafios relacionados a isso, pode sempre me chamar que eu vou estar junto aí. Eu pago esse preço pela vida da irmã. Teve discipulado também, né? Sim. A Muri é tua líder? Minha líder. E ela tá puxando a orelha direitinho ou não? Tá. Muito ou pouco? Mais ou menos. Muri, puxa mais aí. Mais ou menos é pouco, né? Tô brincando. Não. Então, tá aí caminhando junto aí, benção, junto com mais algumas meninas aí, a Cal, a Malu. Quem mais que tá junto agora firme, caminhando? Acho que a Cal é a Malu. A Cal é a Malu, né? Graças a Deus aí tem caminhado firme. A Muri pode estar instruindo. Então a gente teve um jantar abençoado lá na casa da irmã. Terça-feira foi dia de restaurar, né? O restaurar, como os irmãos sabem, nós nos reunimos em locais, bairros específicos aqui de Alvorada e até mesmo de Porto Alegre, mas o Senhor colocou no nosso coração de uma vez por mês, né, fazer um restaurarzão aonde? Na escolinha que a Rita é proprietária, escolinha Caminho Certo. Então a gente faz um restaurar lá e abre o convite, né, para que pais, alunos, professores possam ir no restaurarzão. Teve algum pai que foi? A Jéssica. A irmã Jéssica, né, que a mãe do Caio. Mãe do Caio, foi conosco já no retiro, né, tem se aproximado. O esposo dela, o Jefferson, irmão que é militar. O Caio, filho dela, é do espectro autista, né? Então é um garotão aí que a gente tem sido muito abençoado com a vidinha dele. Um multi-instrumentista, que eu brinco. Ele tem o quê? Quantos anos? 3, 4? Acho que 2, 3. Por aí, né? Ele gosta de instrumento, né, e tal. Então essa família tem se aproximado, a gente procura estar junto com eles, mas ela foi a única mãe que foi naquele momento, né? Sim. No outro restauração que a gente fez, teve o pai da Sara, né? Que já é um irmão, congrega em outro lugar, mas a gente vai insistindo. E os irmãos se reuniram lá, foram praticamente todos para lá. Fizemos um momento de louvor, oração, palavra, também comunhão, né? Aquele alimentozinho que não pode faltar. Os irmãos cansados do dia do trabalho, uns com fome, outros tendo que ir trabalhar. Depois dali já acabava o restaurar e ia trabalhar a madrugada inteira. Mas foi um tempo precioso que o Senhor nos abençoou. Quarta-feira,
Normalmente a gente brinca que é o dia da família, e normalmente é, porque os irmãos acabam adotando esse modelo. Eu fui viajar, né? Fiquei meio desfalcado, fui viajar a trabalho, saí daqui de Rio Grande do Sul, fui a São Paulo, presentinho que o Senhor me deu, mas também deu uma saudade dos irmãos, saudade da família, poder estar junto em casa, então não consegui curtir tanto o dia da família com a família. E eu falava hoje ainda, né? Hoje aqui no dia da gravação estava falando com o irmão da importância desse cuidado da família. É uma prática, né? A gente não tem que idolatrar a família, não pode abandonar o Senhor por causa da família. Mas se a nossa vida está firme no Senhor, a gente precisa refletir o Evangelho também na nossa família, né? Tirar um tempo para a família, tirar um tempo com o esposo, com a esposa. É importante esses tempos porque eles vão fazendo com que gere mais intimidade. E hoje em dia a gente vê vários problemas, por quê? Porque a família não se conversa, não fala muito um com os outros. E como que é o dia da família para ti? É um dia que eu gosto bastante. É bom, né? A gente tem uma briga, uma luta, porque a vontade de cada um pegar o seu celular e ir pro seu canto é muito grande, mas a gente tenta lá fazer alguma coisa junto, bota uma programação, come uma pipoca, pede alguma coisa para comer. Então a gente investe esse tempo, e é um tempo importante que vai gerando cada vez mais intimidade em nós como família. Precisamos dessa intimidade, precisamos nos conhecer, nossos filhos precisam confiar em nós precisamos confiar nos nossos filhos, então a gente vai desenvolvendo esse relacionamento ali no dia a dia, tudo com uma base bíblica. Quinta-feira não estava no culto, porque eu estava em viagem, mas a Lívia estava. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. E os irmãos estavam animados ou desanimados? Estavam animados. Glória a Deus, que eu já falei aqui para os irmãos no relatório. Teve um culto que os irmãos estavam desanimadaços. Pode ser, escolha uma palavra que seja para que demonstre que os irmãos estavam muito desanimados. Eu até brinquei, se tivesse uma guerra, certamente a gente perderia essa guerra, mas perseveramos e vencemos e saímos do outro lado. Glória a Deus, no final do culto os irmãos já estavam mais animados. Então se eles estavam animados, bênção, né? O irmão Juan dirigiu o culto, a Rita aí compartilhou a palavra, o louvor foi o Vini e a Gi. Então foi bênção, a palavra pelo que os irmãos falaram, dura, de instrução sobre chamado ao compromisso. Então foi um tempo precioso da parte de Deus, que como é sempre, né? Sempre é precioso poder estar com os irmãos na comunhão, falando do Senhor, tudo isso é muito importante. E sexta-feira, normalmente dia de célula, dia que os irmãos se reúnem, não teve as células formais, né? E a gente deu uma orientação que os irmãos pudessem também estar investindo esse tempo ali no cuidado da casa, da família, o final da semana. Então foi essa orientação que a gente deu aos irmãos. E foi isso, né? Semana que passou, nenhum outro fato novo, alguma coisa tem acontecido? Acho que não. E as provas na escola, como é que tá? Tá indo bem, por enquanto. Por enquanto não fiquei de recuperação. Por enquanto que eu não fiz nenhuma prova, tá indo bem. Já fiz. Ela fez, tá indo bem. Graças a Deus, estudando para isso, né? Aproveitando esse tempo aí. E os desafios da leitura, da oração? Leitura. É um desafio, né? É um desafio para todos nós. E sempre vai ser, não adianta a gente achar, para mim é muito fácil e tal, para todo mundo é um desafio. Mas a gente sabe que a gente fica com essa dívida com o Senhor e a gente está sempre tentando correr atrás para colocar a nossa vida diante do Senhor em dia. Mais alguma coisa? Quer falar aí para os irmãos na parte do relatório? Não? Meu irmão, se esqueci algo, você aí de Alvorada, coloque aqui embaixo, por gentileza, nos comentários, me corrija para que a gente possa já melhorar para o próximo. E é isso aí então, né? Nossa parte aqui do relatório, aquilo que o Senhor fez aqui em Alvorada, né? Vocês continuem acompanhando a programação e já a gente volta aí. Agora vamos mais um tempinho de louvor no intervalo e na volta a gente volta aí para o encerramento do programa. Mas fique conosco aí até o final. Até mais. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Então diga: eu sou tua. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Diga: tens liberdade aqui. Espírito de Deus. Vai dando liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Nós te damos liberdade, Espírito de Deus. Mude as coisas. Vai direcionando o nosso coração. Sim, quebranta-nos. Conforma-nos à tua vontade, Senhor. Toda dureza, toda obstinação, Espírito Santo, tu tens o poder de mudar corações, de libertar mentes, Senhor. Nós te damos liberdade. Sim, Senhor, nós precisamos. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare isso, igreja. Declare. O teu perdão é completo. O teu perdão. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão e pastor Taylor, da comunidade Ramá de Alvorada. E eu quero convidar você para estar cultuando ao Senhor conosco aqui na comunidade Ramá de Alvorada. Nosso endereço é na rua Campos Verdes, número 1086, bairro Maria Regina.
Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas e aos domingos às 9h30. Aguardo por você. A paz. Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Tá aí, varão de guerra! Daí, varoas de guerra. Estamos juntos em mais um Relatório Ramá Sul. Chegando para mais um relatório. É isto aí, Ariri, nossa varoa de guerra, contando um pouquinho aqui sobre a Comunidade Ramá aqui em Atibaia. Lembrando que a gente faz parte da Comunidade Ramá Floripa, mas quem está em Floripa é o Rogério e Edilane, que vocês estão acompanhando também no relatório. Aqui em Atibaia nós temos o Lindomar e a Jennifer também conosco e temos também feito alguns cultos junto com outros irmãos aqui próximo. Temos o Dani e a Cris também lá em Curitiba, mas que às vezes tem feito, né, e dado culto com os irmãos lá em Alvorada, e essa é a nossa Comunidade Ramá Floripa. E temos aí orado, né, pela direção de Deus aqui em Atibaia, temos buscado a direção do Senhor sobre onde cultuar, com quem cultuar, como fazer em relação aos cultos. A nossa agenda, sempre lembrando, terça-feira nós temos nossos estudos bíblicos e estamos chegando ao final do livro de Romanos. Temos também na quinta-feira nossos cultos e domingo nossos cultos de manhã. E temos também a oração no domingo pela manhã. Então essa é a nossa agenda aqui da Ramá Floripa, agora mais do braço de Atibaia, lembrando que Atibaia fica em São Paulo, a gente está mais perto aí dos irmãos do Rio do que dos irmãos do Sul, mas continuamos, né, cuidando, né, do pessoal do Sul. E essa semana nós tivemos também a visita dos nossos familiares, porque está próximo o nascimento do Mateus, é isso, meu amor? É isso aí, provavelmente será essa semana. Estejam orando aí por nós. É isso aí, Mateus é o nosso segundo filho, a Gabriela é a primeira, ela tem 2 anos e meio e o Mateus, se Deus quiser, vem essa semana. Quem sabe você está ouvindo o relatório agora, mas pode já ter nascido Mateus. Fiquem atentos aí. Nós também tivemos nosso encontro de mulheres ontem, não foi isso, meu amor? Foi isso mesmo, com a palavra com a Paula. Amém, glória a Deus. E lembrando que a gente faz todos os sábados esses nossos encontros que a gente chama de PG, que são os pequenos grupos. E aí a gente faz online, se você quiser aí do Rio participar, fique à vontade. É só pedir para entrar ali no grupo da Ramá Sul que a gente tem e a gente sempre manda os links. A gente tem o encontro de casais, depois o encontro de homens, agora esse sábado foi o encontro de mulheres, semana que vem o encontro de jovens e depois o encontro mais dos kids, que a gente chama. Não é isso, meu amor? Isso aí. Kids ou adolescentes agora, né? Agora tem sido mais os adolescentes. A criançada está crescendo. E nós temos também, né, os cultos no clube. Eu trabalho hoje num clube chamado Esfera e a gente faz todas as quintas-feiras cultos no clube com os atletas e profissionais que estão no clube. Só que eu faço uma quinta sim, uma quinta é um outro professor. Nosso treinador do Sub-13 chama Geraldo, é ele que faz os cultos. O Lindomar também está sempre comigo, né? O Lindomar e a Jennifer estão morando aqui em Atibaia, o Lindomar trabalha no clube lá no Esfera comigo, e ele também está presente nos cultos às quintas-feiras conosco. Então tem sido bênção esse tempo que a gente tem feito os cultos lá no clube. Os familiares, eu agora, né, após o jogo de ontem, né, fui parado por pais que disseram que choraram e se quebrantaram quando souberam que fazíamos cultos no clube, porque eles entendiam que era a resposta de Deus para a preocupação dos filhos deles. Então sabemos que Deus tem dirigido tudo, né, e tem sido bênção. Assim como também no clube a gente faz devocional às segundas-feiras para começar a semana, né, e para os profissionais que estão lá. Ainda tem alguns profissionais que se dizem cristãos que estão meio barro, meio tijolo, mas temos orado por eles também, né? E é isso, meu amor? É isso. Lembrando os irmãos também que a gente tem de
quarta-feira, oração ali, junto com a Rita, de Alvorada. Quem quiser participar, agora estamos às 9 horas orando ali. E também temos, esporadicamente, ainda não temos uma frequência certa, mas temos aí o nosso programa também, Criando Filhos para a Eternidade. Acompanhem aí com a gente. Amém. Amém. E logo teremos, né, próximo de julho e agosto, nosso encontro de casais em Porto Alegre. Então você do Rio que está interessado, venha, né? Acredito que aos poucos vamos dando mais informações para vocês. A Ariel e o Taylor já devem ter falado, mas a gente aproveita aqui para reforçar no nosso tempo o convite para o retiro aí de novembro. Já as inscrições estão abertas. É isso aí. Bom, era isso aí essa semana. Ariri, volta contigo aí no estúdio. Beijo, Deus abençoe, varô de guerra. Fiquem na paz. Web Rádio Ramá, com um novo número do WhatsApp. 21 2622 7523. 21 2622 7523. O WhatsApp da Web Rádio Ramá. Deixe o seu pedido de oração e mande o seu alô. A paz! Você está assistindo o programa de relatório da Comunidade Ramá Sul. Paz do Senhor aos irmãos, estamos aqui mais uma sexta-feira aqui para passar esse relatório aí para os irmãos do que Deus tem feito aqui em Pelotas. Eu, seu irmão Maurício, estou aqui mais uma vez. Estou aqui com 2 irmãos conhecidos já também. Meu irmão Wagner, a paz a todos. Bem-vindo ao programa de relatório aí. Mais um, pela graça de Deus. Aleluia. O irmão Gabriel, a paz a todos os irmãos aí. Mais um relatório, mais uma bênção, irmãos. Estamos aí mais uma vez que o Senhor nos permitiu estar aqui, né? Passa a semana, entra a semana, né? A gente sempre tem coisa nova, né? Cada dia, na verdade, é um relatório novo que a gente podia dar, né, para uma liderança. Porque a gente sempre tem coisa diferente que acontece no dia, né? Deus nunca permite que a gente viva sempre a mesma coisa, né? A gente pode até ter uma liturgia, né, uma sequência, né, de reuniões, né, pré-programadas, mas Deus sempre faz coisas diferentes durante essas semanas, né? Então, isso é a bênção, né? E é isso que Deus vai também renovar, eu creio, na vida dos irmãos, né? O que Deus também continua fazendo aqui, né? Nessa parte do mapa, né? Aqui no sul do Brasil, né? Deus tem agido aqui também, né, de diversas formas, né? É verdade. Até as lutas, né? Serve para ser algo diferente na nossa vida aí, nos fortalecendo com o Senhor. Até as lutas a gente glorifica o nome do Senhor aí, que chamando a gente para oração, né? De certa forma. Amém. Amém. Bem, a gente vai, né, comentar um pouquinho, né, do que aconteceu, né, em 2 semanas aí daqui de Pelotas, né? Coisas que o Senhor foi fazendo, né? A semana retrasada aí, vamos dar uma rebobinada. Pra gente é sempre importante, né? A gente relembrar o que a gente fez, né? Talvez a gente não lembre o que a gente fez no mês passado, mas vai lembrar de uma citação que outra, de um testemunho, algo que Deus gravou no nosso coração, uma palavra que ficou gravada, né? O relatório, pra gente que tá aqui gravando, ele nos ajuda. Por isso que é tão importante a gente dar um relatório, né? Ele nos ajuda a lembrar, né? A gente vai começar a puxar na memória, né, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente escutou, né? E fica muito melhor pra gente, aquilo ficar mais vivo na nossa mente, né? É um esforço, né, que a gente tem que fazer, né, para lembrar, né? Trazer aquela palavra à tona de novo, né? Não é uma palavra perdida, não é uma palavra desperdiçada, né, que a gente não deve desperdiçar, né? A palavra de Deus. A nossa semana, né, passada, né, a gente sempre vai comentar, né, de segunda-feira, né, a partir de segunda-feira para frente, né? Então a gente teve, né, o culto em Niterói, né, na semana retrasada aí, né, sem ser na segunda que passou a outra, né? Então vou deixar para o Wagner aí comentar um pouquinho, né, do que, né, ele recebeu aí dessa palavra. Amém, Wagner? Amém. Benção, né, de
A gente, aqui, eu e minha família, em Poço Branco, tenta sempre acompanhar os cultos em Niterói, né? E é sempre bênção, Deus sempre falando, se revelando a nós, mesmo à distância. A gente está sempre orando a Deus, pedindo para a gente sentir no culto junto com os irmãos, mesmo estando à distância dentro de casa, né? A gente se reúne na sala da casa aqui e estamos sempre acompanhando. E a palavra foi bênção ali, né? A palavra de despertamento aí, que nós como cristãos, né? A gente está ajudando os irmãos que estão ao nosso redor, né? Falando do Senhor, né? Não adianta ser cristão e ficar de boca fechada, né? Vendo os irmãos ali, a vida se perdendo, né? Que o pastor Érico salientou que estaremos no pecado. Se a gente conhece a palavra e não leva para as pessoas, né? A gente tem essa obrigação de estar despertando vidas aí, né? Sair do acomodamento é algo que já vem sendo comentado há algum tempo já, né? Crente acomodado não vai ser salvo, não. A gente tem que estar em atividade aí. Pedir a Deus, ele diz que não consegue se derramar nos pés do Senhor e pedir essa capacidade que a gente tem, confiar, né? E despertar as vidas aí. É isso aí que me chamou bastante atenção, ficou gravado para mim, né? A palavra conta primeiro para mim, como eu estou comentando para os irmãos aqui, para a gente fazer o ID. Amém? Amém. Amém. A gente, né, eu vejo que Deus falou muito sobre a questão de oportunidade, né? A gente não perder as oportunidades, né? Eu lembro do que Paulo fala, né? Ele pede oração para os irmãos. Orem por mim para que eu não venha perder, né, as oportunidades, né? Para que Deus me dê a oportunidade, para que abra, né? A gente percebe isso muito claro, né? Durante as nossas semanas, né? Durante os nossos dias, que tem certos momentos, né? A gente precisa estar vigilante, que Deus nos dá uma oportunidade. Às vezes o assunto, a gente está falando algo, né? E a gente tem aquela oportunidade de falar com aquela pessoa, ou tem um grupo falando alguma coisa sobre Deus ali, e a gente fica, opa! Ou a gente perde a oportunidade, fica ali porque está despreparado, né? Não está vigilante, ou a gente aproveita a oportunidade, né? Então, isso é muito importante, a gente não perder as oportunidades, né? Porque elas são valiosíssimas, né? A gente não entende às vezes a soberania de Deus, mas Deus, ele faz essas oportunidades surgirem, né? Não é algo somente natural, né? Aconteceu por acaso, na sorte. Deus não trabalha com sorte, né? Ele trabalha realmente com poder, né? Com autoridade, com sabedoria, né? Então, tudo que a oportunidade que a gente tem de falar do Senhor é vinda dele, né? E a gente não deve perder nenhuma. Um dia a gente será cobrado, né, sobre isso, né? E que o Senhor nos dê dessa graça aí, né? Pra gente poder aprender, né? Aprender a obedecer, né? E Paulo fala outra coisa, né? Tem um outro texto que ele fala também, né? Essa responsabilidade pesa sobre mim, né? Ele fala que é algo que é uma responsabilidade, né? A gente possa ter esse mesmo entendimento de Paulo aí, né? É verdade. E falar do Senhor e ajudar aquela vida, né? Colar naquela vida. A pastora Érico salientou pra gente não só falar e ficar por isso mesmo, acompanhar aquela vida, é colar, né? Se aquela vida deu oportunidade de receber ali, se parou, ouviu, realmente ajudar. Não algo espontâneo, rápido e deu. Colar na pessoa para ajudar realmente. Esse é o amor de Deus, né? A gente tem que exercer aí. Amém. Bom, o nosso próximo dia foi a terça-feira, né? A gente tem a nossa live, né? O nosso culto com live. E a gente sempre aproveita, né? Eu vi isso no retiro, não esqueci mais. Não existe culto evangelístico, né? O culto a gente dá a Deus, amém. Se vier alguém, né? Isso para a glória de Deus, né? Mas o culto é para quem está ali dar o culto a Deus, né? Então, a gente tá sempre com essa disposição. Senhor, não sei quem vai entrar na live, não sei quem vai ouvir, mas eu vou receber esse culto. Eu vou dar esse culto ao Senhor, né? E vou receber a palavra para minha vida. E amém, né? Na verdade, fui eu que trouxe a palavra. Gabrielzinho, quer comentar alguma coisa aí? Amém, benção. A palavra ali que o Maurício nos trouxe ali, né, foi em Gálatas, né, Gálatas 6, né, e o que Deus tem falado comigo ali, né, foi, né,
sobre, né, o que se planta ali, né? Se tu plantou o pecado, né? Assim, a gente vai colher o pecado, né? Não tem como a gente plantar o pecado e colher a vida eterna, né, Maurício? Exatamente. Não tem como, né? Então, foi isso que Deus tem falado comigo, né? Deus falou muito comigo sobre isso daí, né? O que se planta, se colhe, né? Se plantou pecado, vai colher pecado. Se plantou nas coisas de Deus, né? Bênçãos, né? Evangelismo. Se estão dando culto a Deus, né? Tá plantando isso, vão colher depois a vida eterna, né? Tá colhendo ali as coisas de Deus ali, né? Bênçãos. Tá plantando ali, né? Arrependimento. No futuro vai ter as bênçãos de Deus ali, né? Deus vai estar conosco ali, né? Exatamente, né? Sei que Deus tem falado comigo, né? E é isso, amém? Amém. E é triste, né? Tem pessoas que estão insistindo no mesmo pecado aí, porque o julgamento de Deus às vezes não é espontâneo, né? Mas ele tarda, mas ele não falha, né? Então é procurar semear coisas boas para colher coisas boas, né? É isso também que peguei para mim, assim, na palavra. Amém, amém. Eu lembro de um ponto do texto, né, que ali falava, né? Colheremos a seu tempo se não desfalecermos, né? Se não nos cansarmos, né? Então, a gente sabe que a colheita ela vem após, né, arar a terra, né? Semear a semente, regar, cuidar a planta, né? Botar lá o inseticida, né? Ou de alguma forma natural cuidar da planta, né? Para que ela não venha morrer, a poda. A seu tempo colheremos, né? Se não desfalecermos, se a gente não abandonar a nossa semente. A gente precisa saber o que a gente está plantando, cuidar daquela semente, né? Até ela dar o fruto, né? Então a gente não pode desfalecer, né? Enquanto a gente está semeando. A gente tem que continuar. Tá difícil? Continua, né? A seu tempo nós colheremos, né? A lei da semeadura é algo, né, interessante, né? A gente sabe que a gente plantar e cuidar a gente vai colher. Se a gente está plantando e cuidando, né, vidas, né, plantando amor nas pessoas, a gente vai colher, né, isso futuramente, né? A gente não pode querer frutos a pouco prazo, né, em seguida, né? Eu vou plantar aqui, não, mas já era para estar dando, já era para... Não, tem o seu tempo, né? Aqui no sul tem bastante essa parte de plantação, então a gente entende um pouquinho, né? Tem alguém que eu acho que não conhece, ela vai ver que às vezes uma planta ela demora para crescer mesmo, né? Ela demora para dar o seu fruto, né? Mas depois que ela dá o seu fruto, né? Só cuidar, permanecer cuidando, né? E aquilo dali continua dando fruto, né? Uma árvore frutífera, né? Depois que ela cresce, né? Ela, né, vai só dando fruto, a gente só tem que ir podando, né? Para ela ir crescendo, né? Amém. 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 Temos a nossa quarta-feira, né, Wagner? Amém. Quarta-feira é dia de oração. Quarta-feira é de oração aí. Amém. A gente está em comunhão, orando a Deus, né, exaltando o nome de Deus, se aproximando realmente dele, né? Amém. Amém. A quarta-feira foi aonde, Gabriel? Quarta-feira foi aqui na casa aqui do Wagner, aqui, né? Tivemos aqui numa comunhão maravilhosa, né? Penso, né, a família aqui do Wagner aqui, todo mundo reunidos aqui, né? Nós ali, né, orando ali ao Senhor, né? Dando glórias a Deus ali, né? Foi benção ali, né? Bastante coisas, né? Nós tivemos ali também, né? Porque assim, tá todo mundo junto, né? Porque, né, nós somos corpo de Cristo, né? Nós devemos estar sempre unidos, né, Maurício? Amém. Nós devemos estar sempre juntos, né? Porque quando um cair, o outro possa lá ajudar aquele irmão ali que caiu ali, né? Se levantar, né? Uma coisa, né, que o Maurício sempre tem falado comigo, né? Sempre andando em dois, né? Sempre andando em dois, né? Porque talvez se um cair, o outro possa levantar, né? Aqui, né, foi benção aqui, né? Nós tivemos aqui na casa do Wagner aqui a oração, né? Tivemos lutas, né? Um pouco de luta, né? Mas vencemos, né? Foi benção, né? Nós vencemos ali as lutas ali, Deus nos ajudou bastante ali. Tivemos bastante luta, bastante vitória também, né? Amém. E é isso, amém. Só a questão do Senhor tá se revelando a nós, né? Através de visões aí, batalha. Mas a gente vê a mão do Senhor sobre nossas vidas aí. Vem nos renovando a cada comunhão, a cada oração. A gente recebe o renovo aí para poder estar seguindo em frente, perseverando, né, Maurício? Amém. Com certeza, com certeza. A oração é muito importante, né? Em conjunto, né, com a igreja, né? Sozinho. A oração é muito importante. Mas amém.
né, o próximo dia, quinta-feira, né, a gente tem tido, né, a comunhão do pádel, né, o jogo do pádel, né, deve estar passando para os irmãos aí alguma imagem aí, né, do nosso jogo. Acaba que não mudando muita coisa, né, acaba sendo um jogo um pouco repetitivo, né, mas amém. Depois nós temos a sexta-feira, né, foi o culto no Pastor Hildo, né, foi eu, Moisés e o Gabriel, né, a gente foi lá visitar, né, é uma igreja perto onde está o templo, né, vamos dizer assim, da nossa igreja, né, perto da casa do Moisés, né, a gente foi visitar esse irmão aí, né, convidou a gente para estar cultuando lá com eles, né, e a gente foi lá, né, lá com eles, foi bênção, né, foi bênção de Deus, né, a gente vai podendo criar sempre esse vínculo, né, de um corpo com o outro, né, de uma igreja com a outra, né, isso é muito importante, né, ele falou um pouquinho sobre perseverança, né, sobre Romanos 5, né, a gente vê que tudo é um processo, né, tudo é um processo que gera outras coisas, né, um fruto, né, uma árvore ela gera um fruto, né, e aquilo dali vai gerando, né, novos frutos dentro de nós, né, a gente tem que aprender a ser perseverante, a não desistir, né, não parar no meio da caminhada, né, a continuar, né, saber que vai vir a dificuldade justamente para nos provar e para nos amadurecer, né, não para nós desanimar ou parar, mas para a gente perseverar, né, são coisas interessantes da nossa caminhada, né. E o Gabriel, como é que tá aí essa perseverança? O Gabriel tá um ano e pouco aí, né, Gabriel? Uhum. Como é que tá aí? Sim, tá sendo bênção, assim, tá com os irmãos, né? Eu mesmo, quando conheci o Maurício, né, até achei esse meio estranho, assim, né, todos já, né? Mas agora, né, eu fui indo, assim, né, no início eu achei até estranho, mas depois vi, né, é bom assim, a gente tá sempre em comunhão, né, aprendendo, né, uns com os outros, né, tá sempre ali, né, reunidos, né, orando, né, em comunhão. E foi isso aí que Deus sempre tem falado comigo, né, sobre estar junto, né, não desistir daquilo dali, né, sempre seguir reto, né, porque quando vamos botar um exemplo assim numa BR, né, se o carro tá indo reto, não tem como o carro dar a volta, né. Aí isso daí, né, que Deus tem falado comigo, né, sempre seguir reto, vai reto, né, sempre estar com os irmãos, né, nunca desistir. Veio uma luta, não desiste, ora ali, pede ajuda pro Senhor ali, né, assim que Deus tem falado comigo, né, e não desistir, sempre estar firme. E é isso. Amém. A comunhão é importante, né, eu vejo que a comunhão é o combustível desse carro aí na faixa que o Gabriel tá falando, na BR. A gente tiver na comunhão aí, a gente vai fraquejar, mas se tiver os irmãos aí, a gente compartilhando essas lutas com os irmãos, a gente é o combustível que nos ajuda a seguir em frente. Eu vejo quanta coisa mudou para mim, para minha família. Amém. É a comunhão, né? Os irmãos estando junto aí, a gente orando, intercedendo pela gente, né? Amém. É benção aí. Isso aí. Aleluia. Tendo comunhão aí, né, na faixa ali, os irmãos ajudam até a empurrar. Os irmãos ajudam até a empurrar o carro ali, até chegar ao posto, né, até chegar ao lugar onde tem a gasolina, né? Bem, isso é a comunhão, né? Um ajuda o outro, né? Um vai fortalecendo o outro, né? Quando um tá um pouquinho desanimado, o outro tá ali, tá mais firme, né? Vamos lá, meu irmão, vamos andar mais uma milha aí. A gente se alegra no Senhor por causa disso, né? Amém. Depois nós temos o nosso sábado, né? A gente já começou aproveitando também um pouquinho, né? Começamos um acampamento no sábado, né? Acho que eu cheguei lá o mais atrasado, na verdade, né? Eu tinha que trabalhar, né? Tinha um cliente para atender mas foi benção, né? A gente já no primeiro dia, né? Já pôde estar junto, né? A gente já vai vendo a ação e a misericórdia de Deus na nossa vida, né? A gente foi para um lugar aqui perto, né? Foi um mini retiro ali, né? Da gente poder estar buscando a Deus, estar junto, né? Separar aquele tempo ali para estar com os irmãos um pouquinho mais de tempo, né? Tivemos as nossas programações, né? de busca, vigília, né? Umas vigílias aí, né? E foi benção, né? Gabriel aí, quer comentar alguma coisa aí, Gabriel? Não, dia? Que nem ele falou, foi benção. Foi maravilhoso ali, né? Tivemos ali uns cultos ali, né? Foi benção, né? Cada um ali, né? Dando culto a Deus, né? Tivemos ali a vigília ali, né? E eu sei assim, eu creio, né? Que
todo mundo ali teve ali, né, um encontro com o Senhor ali, né, todos tiveram um encontro com Deus, foi benção, foi maravilhoso ali, né, tá reunidos ali, né, que o Maurício falou, né, antes ali, né, foi um pequeno retiro, né, pode ser um pequeno retiro, mas eu creio que aquilo ali foi maravilhoso, né, tivemos, né, mais chance de chegar mais próximo de Deus, né, e que assim, né, que esteja sempre assim, né, mais perto do Senhor, né, e que foi bem, né, assim, né, todos estivemos ali, foi maravilhoso, né, muitas vezes ali na vigília ali mesmo, ali, né, eu ficava cansado, né, muitas vezes ia lá, vamos lá, Vaz, aí eu ia lá me levantar, ficava ali, né, orando, louvando o Senhor, e é isso, né, tá sempre juntos, tá sempre na comunhão, louvando o Senhor, e é isso que eu tenho pra falar, né? Amém. Amém. Benção. Amém. Eu lembro da primeira vigília, né? Tava um frio de noite, né? Caindo uma neblina aqui que chegava a molhar, né? Se ficava ali muito tempo parado ali, chegava a molhar a cabeça, né? Então, mas foi, né? Benção, né? A gente vai dando um pouquinho mais de lugar ao Senhor aí, né? Minha mãe foi junto também, já tem um pouquinho mais de idade, mas estava ali firme naquele momento ali, né, buscando também, né, a gente teve essa oportunidade muito gostosa aí. O segundo dia, né, a primeira vigília, eu sempre lembro do pastor Fábio, né, que fala que a vigília sacerdotal, né, a gente, esse sacerdote, né, precisa se consertar também, mas já vai orando uns pelos outros ali, sempre um pouquinho mais difícil, né, mas depois, né, o próximo dia foi, teve, né, mais a presença de Deus ali, né, a graça do Senhor, né, sobre a nossa vida, a gente vai podendo realmente ter aquele renovo, né, aquele renovo do Senhor ali. E uma oportunidade que Deus nos deu lá, o último dia, né, tinha um outro pessoal que estava lá, né, era um lugar que era aberto assim para as famílias, né, aí teve uma moça, né, que depois foi lá e comentou com a dona do estabelecimento lá, né, dono do camping, né? Não sei se esse é o nome que os irmãos do Rio aí usam. Foi interessante isso, né? Que a moça, ela ficou louca para descer ali, né? A gente tava adorando, né? Separou um tempo para orar e a moça comentou, pô, né? Fiquei só de pertinho lá, né? Escutando, mas não tive a coragem de me aproximar e estar com eles lá, né? E foi bênção, né? A gente vê que tem alguém também ali sedento, né? Uma oportunidade de alguém também talvez se renovar na fé, né? Ver a fé dos irmãos e também ser renovada, já ali, né, renovar a alegria no Senhor, né, isso nos alegra, né, isso nos traz muita alegria, né, a dona do estabelecimento ali também, com muita alegria, né, nos recebeu, né, foi muito bom ali, né, testemunhar um pouquinho de Deus, né, o mundo, né, talvez esse seja o testemunho que o mundo vai ver um pouquinho da nossa vida, né, a gente deve testemunhar através de ações, mas isso também eu creio que se encaixa, né, renova, né, a fé daqueles que estão um pouquinho mais fracos. Né? Então a gente ficou lá, né, a gente teve o nosso culto no domingo lá, né, e também teve, ficamos lá até segunda-feira, né, até segunda-feira à tarde, né, e ficamos lá na bênção, né, nossa jogos. Ação lá fundo. Meus filhos ali chegaram cheios de novidade, que eles estavam lá junto com vocês lá, né? Miriel, o Maendro. Muito bom. Eu não pude estar junto, mas meus filhos estavam lá. Amém. Intercedendo por a família aí já é uma benção já. E chegaram cheios de novidade. Amém. Amém. Bem, bom, nós temos nosso próximo dia aí, depois de segunda é terça-feira. Terça-feira tivemos o nosso culto online. A terça-feira foi benção lá, a live na casa do Moisés, né? A palavra foi com a Marta, a esposa do Moisés, e foi benção ali, né? Sempre despertando nós, né? A palavra foi em Mateus, capítulo 21, 28 ao 32, né? A parábola dos dois filhos, né? Que fala a questão de a gente dizer que vai fazer, né? Para não perder a oportunidade, que nem aquele povo, né? Que perdeu a oportunidade. Se você ler o capítulo lá, você vai entender. A gente falar que vai fazer, né? Para não perder a oportunidade, vai fazer, faz. Vai buscar, vai levar a palavra, leva. Nunca dizer que vai fazer. Perder a oportunidade como aquele povo perdeu, né? Eu falo assim por cima o que eu entendi. Né? Amém. Não sei se o Gabriel aí quer comentar alguma coisa.
Assim, né, o que foi o que o Wagner pegou e disse, né, do ir lá, né, e fazer, né, porque, tipo assim, né, foi o que me chamou muita atenção também, né. Às vezes mesmo, né, assim, Deus fala e pede pra te fazer assim, ó, vai lá e, ó, vamos botar o exemplo assim, vai lá e ora lá pelo irmão lá. Aí, não mais, não é, se não dá, aí a pessoa não vai. Aí depois, né, chega de volta, vai lá e ora pelo aquele irmão. Aí a pessoa se arrepende, vai lá e vai, né. Aí é como se foi, né, ali a parábola dos 2 filhos, né. Chegou o pai e falou assim pro primeiro, vai lá trabalhar lá na minha videira. Aí eles foram lá, aí o primeiro falou que ia ir e não foi. Aí o segundo, o pai foi lá e pediu lá, ele falou que não ia ir, mas depois se arrependeu e foi. Exatamente assim, né. Muitas vezes nós somos que nem o primeiro filho, né. Não, sim, claro pai, vou ir sim. Mas depois chega na hora, não vai e acaba lá que se perde, né, não vai. Mas só que aí depois, né, nós devemos ser que nem o segundo filho, né, assim, né. Ao contrário, né, do primeiro, nós devemos ser que nem o segundo, né. Às vezes nós falamos, né, sim, nós vamos lá, mas não vai. Aí a gente vai lá e faz que nem o segundo. Não vou ir, mas se arrepende e vai. Acho que isso aí funciona até num culto, né. Exatamente. Às vezes Deus quer falar com a gente, o irmão chega lá, através de Jesus, o irmão vai lá e fala, Jesus manda falar, vai no culto lá domingo, vai ser benção. Às vezes Deus está chamando para a gente receber uma palavra, a gente diz que vai e não vai, né? E o outro irmão lá que não vai, no fim decide aí que recebe a benção de Deus, né? A gente perde muitas oportunidades sendo dessa forma, né? A gente tem que ser sábio em ouvir a voz de Deus e ir, mesmo em dificuldade, a gente está lá. Ainda mais quando vem uma direção de alguém, né? Como é que Deus vai falar com a gente? Através dos irmãos. Deus está falando aí, fala através do Maurício. Maurício, meu irmão, vai lá tal dia. Pode deixar que eu vou. Eu acabo não indo, né? Perco uma oportunidade com Deus aí. E é isso aí. Amém. Você que está ouvindo aí, que não perca a oportunidade quando Deus chamar aí. Sempre se lembrar dessa passagem aí, Mateus 28 ao 32 ali. Amém? Amém. E realmente, pra gente que vai caminhando e já vai ficando um pouquinho mais firme, né? O que esse texto também vai falar muito é o que o Espírito Santo fala com a gente, né? Às vezes a gente sai convicto do culto de fazer alguma coisa, o Espírito Santo falou, tem que abandonar isso. A palavra fala, tal coisa, tem que fazer. Sai, não é mesmo. A gente às vezes dá como esse filho, né? Não, eu vou fazer, mas sai dali e não faz. Né? Sai dali, não toma aquela decisão, né? Já volta para a semana ali, continua na mesma vida, né? Que a gente possa realmente aproveitar as oportunidades, né? Obedecer, né? O principal ponto aqui eu vejo que é a obediência, né? Os 2 filhos ali, os 2 foram de alguma forma rebeldes, né? Um acabou que se arrependendo e o outro, né? Dizia que ia, mas não foi, né? Foi rebelde. Mas também, né? Benção aí de Deus. A palavra da Marta aí compartilhou um pouquinho do que o Senhor falou com ela, né? Algo que a gente procura sempre trazer como palavra viva, né? Algo que Deus fala conosco, né? E que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos aí. Bom, quarta-feira, onde foi a reunião, Wagner? Quarta-feira foi aqui em casa. Novamente aqui. Estou sendo abençoado aí com a presença dos irmãos aqui, né? Fazendo a minha casa de igreja, né? Casa do Senhor. Amém. E a oração, a comunhão boa aí com os irmãos. Pão, café, sempre, né? E oração. Oração aí, como eu tinha dito na quarta-feira passada aí, revelação de Deus se revelando sempre, trazendo revelações através do Gabriel aí, né? Despertamento para nossas vidas. E é benção aí. Amém. Todos aqui, graças a Deus. Amém. Aqui, Wagner, né, os irmãos aí que estão chegando novos, né? Talvez não tenham ouvido ainda a gente falar, a gente já falou uma porção de vezes já, né? Wagner, ele mora a uns 15 quilômetros da casa do Moisés e mais ou menos uns 15 da minha também, né? Atravessamos um pedágio sempre para vir aqui pro Wagner. É bênção, né? A gente poder buscar Deus, né? Ter essa comunhão, né? Essa proximidade, mesmo morando longe um do outro. Né? O quanto isso é importante, né? Tivemos também um mini curso
né? Eu só dei um empurrãozinho, né? Eu ajudei ali, né? Eu ajudava os meninos a fazer trufa para eles conseguirem os retiros, né? E botei a Lígia e a Miriel ali na prova ali, ó. Só dei mais ou menos uma explicada ali, não fui um bom professor, mas fui dando alguma instrução que outra ali. E eles já aprenderam, já estão aí profissionais na trufa. Já vai trabalhar na Maurício, se vocês quiserem. Lá do curso lá. Vocês já vão ver aí já a preparação aí das trufas aí. Benção, né? Benção, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Sempre tem um proveito também, né? De todas as formas, né? A comunhão é bom por causa disso, né? A gente se ajuda mutuamente, né? Não só assuntos... também é espiritual, né? Para o cristão tudo é espiritual. Mas, né, nesses assuntos assim, né, mais naturais, né, que a gente interpreta como natural, a gente vai se ajudando um ao outro, né? E isso é benção, né? A benção aí já arrecadando valores para pagar a inscrição do retiro. Amém. Então a gente vê que é uma descontração séria também. Né? Algo importante aí. Com certeza. Tá louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor de alguma forma aí. Amém. Uma benção. Amém. De novo, a nossa quinta-feira teve o Pádel, né? A gente tem usado essa oportunidade também, né? Tem o Gabriel, o outro Gabriel, não esse Gabriel aqui, que tem estado com a gente, né? Tem a oportunidade de estar um pouquinho mais próximo, né? Ele tem participado das lives, né? E tem estado conosco no Pádel, né? Ele tem tido ainda lutas para estar com a gente, né? Eu sempre convido ele, né? Para estar conosco. Então também acaba sendo um pouquinho evangelístico, né? Na sexta-feira tivemos o que, Wagner? Na sexta-feira, o pastor lá, o culto lá com o pastor Eudo, exatamente. Pastor Eudo, ali perto da igreja, próximo ao Moisés ali, convidado para estar junto lá, e foi benção também, né? Palavra ministrada por pastor Moisés. Louvor, o Maurício teve a oportunidade de estar tocando louvor lá, eu também. Eu tenho um louvor. Foi benção, né? A palavra fala sobre relacionamento com Deus, né? Firmamento, intimidade, para não ser religioso, né? Foi benção. E a palavra tem se resumido muito nisso, né? A gente cuidar para não ser um religioso, né? A gente realmente pedir essa graça ao Senhor de ter uma intimidade verdadeira com Ele, né? Uma intimidade séria para não ser um fariseu, né? A gente tem que ter cuidado, pedir sempre a ajuda de Deus aí, nos despertando para adorar Ele realmente, né? Amém. 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 É por aí, né? A gente vai entendendo a palavra, né? São textos que às vezes, né, crente velho vai conhecendo, né, mas a palavra é sempre viva, né, o assunto é vivo, né, porque é Deus quem vivifica, né. A gente precisa desse relacionamento, né. A gente vai vendo o quanto a gente vai tropeçando se a gente não obedece, se a gente não pratica, né, esses princípios básicos e fundamentais, né, o fundamento, né, o alicerce do cristão, o relacionamento com Deus, né. Até essa questão de louvor, né, como o pastor Moisés trouxe para nós ali, a palavra trouxe, né? O pastor Moisés. Questão de louvor, né? Não adianta fazer algo bonito só aos domingos ali no culto para o Senhor, e sendo que o resto da semana é da carne, dos nossos prazeres, né? Aí a gente vira um religioso, né? A gente tem que ter uma vida dia a dia. Mesmo o culto de domingo é o da semana. Sempre revivendo a palavra, tentando entender a palavra, vivendo a palavra, que a gente como tem essa leitura diária, todos os dias, 3 capítulos ali, ele trouxe a nós, a questão da gente ler e entender e praticar. Onde só ler cumpre a questão de leitura, fiz a leitura e o resto do dia, eu mesmo, como eu gosto de fazer a leitura cedo, acordo cedo, já faço ela cedo por causa do meu trabalho. Não adianta eu só ler e depois o resto eu não viver aquilo ali, né? Viver a palavra. A gente tem que procurar viver a palavra. Senão a gente fica um religioso. Cumprir uma regra ali da oração, a leitura e o resto tá pronto. A gente é religioso, né? A gente não vai ter nada para
para somar junto com os irmãos, nem na igreja, nem nada para oferecer a Deus no domingo. Então a gente prepara a semana, toda semana a gente procurar ter vida realmente com Deus. E a gente fala assim, não é fácil, a gente é falho, né? Eu falo por mim mesmo, a gente falha, às vezes se distrai com coisas que não é do Senhor. Através da oração e da graça a gente pedir a Deus para perseverar a cada dia para ter vida realmente. Amém? Amém. Amém. Isso aí, né? Hoje nós temos nosso sábado, né? Foi um momento legal ali também, né? Sábado foi a encontro através da teve online, no início, né? A gente começou matando a carne naquele dia ali. Começou cedo o nosso dia, né? Wagner? O aniversário da Martinha. Ah, sim. Eu já tava longe, desculpa que eu tava na outra. Isso, exatamente, cedinho aí. E a gente preparando os preparativos aí para o aniversário da Marta, né? E vamos cedo para casa do Maurício lá, montando uma barraca, que tá bastante chuva aqui, preparando fogo para fazer algo ali para a comunhão, né? Aniversário e comunhão, o importante é estar junto ali, prestigiando ali, lembrando, né? Amém. A gente procura aqui realmente estar como família. Eu já passei por isso também, de estar não contar com nada no meu aniversário, de repente os irmãos chegar e fazer ali. E aí dessa vez não podia ser diferente com ela ali. A gente se programou sem ela saber, fizemos um assadinho ali e tava comemorando com ela desde as 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. O amor dos irmãos aí. E depois a gente teve a nossa reunião também de jovens, né, online. O Gabrielzinho teve comigo. Né, Gabrielzinho? Sim, claro, foi benção. A Arielle falou, né, sobre sobre a parábola das nécias e das prudentes, né? Aquelas ali que iam se encontrar com o noivo, né? Ela foi trazendo uma palavra ali, né, sobre a gente estar preparado, né? Tá preparado, né? Deus está nos dando a oportunidade, né, de estar banqueteando com Jesus, né? De estar se preparando para esse banquete, né? A gente tem que estar preparado. Cada dia, né? Ela falou sobre isso, né? Cada dia a gente tem que estar preparado para esse banquete. A gente tem que estar preparando, né, esse banquete, né? A gente pode comer com Jesus todos os dias, né? Então, esse é um importante fundamento para a gente, né? E a gente tem que procurar isso, né? A palavra de jovens, né? Jovens que realmente já tem um tempo de caminhada, né? Eu já tenho um tempo de, vou dizer, de igreja, né? De comunhão, né? Que o Senhor nos dê graça de ganhar outros, né? Mas é uma palavra essencial, né? Para o corpo, né? Para os jovens, né? Ali tinha jovens casados lá com a Arielle, né? Tinha vários tipos de jovens, né? Em várias situações, né? E foi bênção, né? Foi bênção ali. A gente poder estar acompanhando, estar com os nossos irmãos de Alvorada. Amém. E no domingo? O que nós tivemos no domingo? Nesse domingo? Culto. Amém. E também, eu sempre acabo não comentando com os irmãos, né? O Gabriel ele acaba passando, às vezes, algum tempo a mais comigo, né? Ele foi para casa lá, né? No sábado. Então, ele dormiu lá, né? Tem às vezes tido essas oportunidades de a gente poder estar também um pouquinho mais próximo, né? Ele poder estar acompanhando, né? Vendo como é que as minhas semanas aí, né? Tivemos nosso culto, né? Que ainda a gente está umas semanas bem chuvosas aqui, e graças a Deus. Pra gente faz falta aqui, né? Às vezes tempo de seca, né? Vai secando a água da barragem, né, onde tem um reservatório de água, e, né, para nós é bênção, né, a gente vê que vem de Deus essa chuva aí, né, talvez dificulte um pouquinho mais às vezes os acessos, né, aqui tem muito bairro ainda com barro, né, com estrada de chão, mas a gente vai caminhando, né, vai glorificando a Deus em tudo. Agradecendo, né? Sempre, né? Amém. Uma chuva calma, graças a Deus, sem vento, calminha, contínua.
acumulando água para nós aí. Amém. Amém. Né, o culto, né? O culto aí, a palavra do culto, né? Foi sobre santidade. Amém. O que tu lembra, Gabriel? Eu lembro, né, que nós temos que ter, né, dali sobre a palavra, né, que Deus tem falado comigo, né, sobre a santidade. Nós temos que ter, né, mais, né, coisas assim, né, mais santidade com o Senhor, né, poder, né, ter mais comunhão com Deus, né. Sim. Não só, tipo assim, né, vou ir no culto, né. Vamos botar, tipo assim, começa às 8 e termina às 10, tá, dali foi embora, foi pra casa. Sim. A gente tem que ter mais, né, comunhão com o Senhor, né, mais santidade, né, mais coisas, né, com Deus, né, assim com Jesus, né, Amém. Porque, né, o que adianta, né, Jesus morreu por nós naquela cruz, né, aí nós só vamos chegar lá na igreja lá, vamos só dar glória a Deus, vamos embora, isso aí é crente religioso, né, que ainda não entendeu ainda o que é o evangelho, né, não entendeu, né, tipo assim, o que é, né, então, né, isso aí, né, que Deus tem falado muito comigo, né, sobre como, né, ter as coisas ali, né, com o Senhor, né, Amém. Não ser uma pessoa religiosa, né, mas chegar ali no culto ali, né, vamos ver como pode dizer assim, né, ficar ali dando culto ao Senhor, né, dando Amém. Culto ali verdadeiramente, né, sendo sincero, e não ser uma pessoa religiosa, né, só dando glória, glória a Deus, só vai mostrar para os irmãos, né, não assim, né, mas dando culto realmente ao Senhor, né? E é isso, amém, mano. Amém. O que é santidade? Só para alguém que talvez esteja chegando, né, na comunidade há pouco tempo, não sabe ainda o que é santidade, né, alguém que chegou de paraquedas aí das redes sociais, né, YouTube, né, tá acessando aí. O que é santidade? Alguém sabe me dizer o que é santidade? Para explicar para alguém aí? Santificar. No meu entender, santidade é santificar, né, com todos os dias estar se renovando com o Senhor, né, através da oração. Intimidade, né, a palavra se resume nessa, assim, santidade sem relacionamento sem intimidade é religião, né? Isso. É religioso, aliás. E a gente tem que procurar, como eu estava comentando a respeito da palavra ali, não adianta a gente fazer uma leitura sem viver o que a leitura falou com a gente. E a santidade é quando a gente se aprofunda no conhecimento da palavra, né? E vive ela. Isso é santidade. Santidade. Santificar, renovar a cada dia. Sim. Com sinceridade a Deus, né? Amém. No meu entender. O significado básico, assim, vamos dizer a grosso modo, da santidade é a separação do pecado, né? Se separar do pecado, né? Se separar do pecado. Então a gente vai entendendo isso, né? Que é algo necessário, né? Algo que Moisés falou, né? É que, né, tomar a decisão é como se fosse a porta. E a santidade é o caminho depois da porta, né? Depois que a gente passou pela porta, tomou a decisão por Jesus, né? Tá caminhando. O que é necessário nesse caminho? Santidade, né? A gente vai viver constantemente até a gente morrer. A gente vai procurar. É um processo a santidade, né? Cada vez melhorar, né? Cada vez procurar se esforçar mais, né? Para melhorar, né? A intimidade, né? A separação para Deus, a santidade aumenta, né? Nosso ouvido, né? Nosso ouvido ele fica mais sensível à voz de Deus. A santidade faz isso na nossa vida, né? Amém. A palavra vem sempre nesse contexto aí, né? A gente vê que cada semana aí, cada culto, vem sempre falando dessa questão aí, né? De não ser um religioso, de fazer o ID, de estar sempre se santificando com o Senhor, vivendo a palavra. Cada culto parece que só fortalece cada vez mais uma palavra sobre a outra a respeito disso. A gente viver mais na santidade mesmo com o Senhor, querendo vida com o Senhor, né? E eu quero isso para mim e vou orar pelos irmãos, para todos nós, né? Amém. Ter vida realmente com Deus, fazendo a vontade dele, fazendo o ID. É isso que Deus tem falado através dos irmãos aí, através das lideranças. E amém, é isso aí. Amém. 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 Esse é o nosso, né, relatório aí, né, dessas semanas, daquilo que a gente,
né, experimentou, né, e teve a oportunidade de ouvir, né? Uma benção aí também. O Francisco está acompanhando com nós agora, tem meu irmão aí, né? Amém. O Francisco está chegando aí junto com nós, fazendo parte das comunhões aí, já faz o quê? Já a terceira vez, a quarta vez que ele está com nós, né? E esse domingo também ele estava com nós no culto aí. Amém. Né? Amém. Tem acompanhado um pouquinho a vida do Wagner, né? Tem andado um pouquinho aí com o Wagner, né? Tem buscado ele lá na casa dele, tem ficado 2 dias, 3 dias comigo, já passou uma semana aqui já. E tem sido benção para mim e acredito para ele também, né? Vai observando a nossa convivência aí, vai fazendo a leitura com nós, vai recebendo alguma coisa do Senhor, né? Sim. É isso aí, estou muito feliz aí pela essa comunhão, pela vinda do Francisco aqui também. Amém. Amém. Glória a Deus, né? A gente fica por aqui agradecido a Deus, em primeiro lugar, né? Por tudo que Ele fez, né? E aos irmãos também por estar aí do outro lado, né? Nos ouvindo, né? Que Deus abençoe aí. Né? A gente passa a bola aí para a Arielle de novo, né? Amém? Amém. Tivemos mais uma oportunidade aqui, né? Para fazer mais um relatório. Novamente na prova, né? Vencendo a timidez aí, peço perdão aos irmãos aí para a dificuldade de se comunicar, mas vamos melhorando a cada live aí, cada oportunidade que Deus tem nos dado aí, tá bom? Paz. A paz dos irmãos aí, Deus lhe abençoe. E até Deus o abençoe, próximo meus irmãos. relatório. Amém. Se Cristo não vir, né? Deus abençoe. Deus abençoe. YAHIA, uma marca cristã com a missão de trazer simplicidade, utilidade e profundidade para o seu dia a dia. Camisetas esportivas, shorts, bonés, prancha de equilíbrio e muito mais. Também fazemos produtos personalizados. Para conhecer mais nossa história e produtos, acesse o site iacompany.com ou nosso Instagram ia_company ou entre em contato pelo WhatsApp 11 97346 3131 11 97346 3131. IA, sempre com você. Aleluia, meus irmãos. Então voltamos aí de um breve intervalo. Então os irmãos que estão conosco aí, quem chegou por agora no finalzinho, você está acompanhando aí o programa de relatório aqui da comunidade Ramassul. Mas não fique triste, porque a programação ela fica gravada aí, você pode voltar depois e acompanhar. Essa programação ela é destinada a compartilhar um pouquinho da nossa programação, aquilo que o Senhor tem feito. Alguns dias conseguimos entrar num detalhe maior, outro não. E se eu não me engano, acho que durante aí os relatórios que foram passando aí, os irmãos conseguiram compartilhar algumas imagens, alguns vídeos, fotos, enfim, da nossa programação, para que os irmãos, para quem não está acompanhando pela rádio, está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, consiga ter um olhar um pouquinho mais próximo, se sinta um pouquinho mais dentro aqui da programação aqui no Sul. Hoje quem Opa, me enrolei aqui. Hoje quem estava aqui me ajudando, a Lívia, que é filha de quem? Do pastor Taylor. É minha filha. Tá ligado aí teu microfone? Essa garota é esperta. Então, hoje eu estaria sozinho aqui. A irmã Yasmin aqui para a gravação hoje ela tá um pouquinho ruim. A irmã Arielle tinha um compromisso, mas eu chamei ela. Ela falou, aparecer na câmera. Eu falei, mas eu não vou te colocar aí nenhuma saia justa, né? Como as pessoas falam. Vai ser fácil, é só para estar ali do lado. Porque quando ela tá do meu lado, ela me encoraja. Daí eu me sinto mais corajoso. E aí, gostou da minha declaração? Não aceite menos que isso quando casar. Um cara que te trata mal não pode. Estou tentando te ensinar um padrão alto, então aceite esse mesmo padrão depois. Então ela me encorajou também, está aqui compartilhando.
Eu sou mais do apoio, estou junto ali com a Arielle, que parece uma apresentadora profissional, mas como a Amanda, a Arielle, aí, responsáveis pelo programa, disseram que tinha que ter, eu falei, não, deixa, eis-me aqui, vou gravar, né, a gente oferta esse tempo ao Senhor, e é benção para nós, somos edificados, é um tempo que a gente pode destinar ao Senhor, e enquanto a gente está aqui, a gente deixa de fazer coisas, quem sabe, que deixariam o Senhor triste, né? Então que a gente possa se manter firmes nesse propósito. Programa que vai ao ar toda sexta-feira às 15 horas, às vezes reprisado, os irmãos sabem aí, né? Mas a gente vai tentar caminhar para quem sabe um dia a gente consiga fazer uma programação ao vivo, né? Alguns irmãos já questionaram por que a gente não faz ao vivo. A gente tem um desafio porque aqui no Sul, e é importante que os irmãos saibam, olha, acho que 97, 98% dos irmãos não são autônomos, né? Agora os irmãos de Pelotas que têm entrado nessa vida de autônomos, o pastor Moisés lá, o irmão Maurício também, o Wagner, daí consegue um pouquinho mais de disponibilidade se precisar para fazer uma programação. Mas aqui em Alvorada especificamente, a maioria trabalha em empresa, né? Então empregado CLT. Então a gente não consegue sair do trabalho para fazer um programa neste horário ao vivo. Se um dia o Senhor permitir, faremos, e de muito bom grado, alegria, e eu particularmente prefiro. Mas até lá a gente vai compartilhando aí a programação, a gente faz uma gravação e vai compartilhando. Tem todo um desafio, porque a gente fala da semana que passou, precisa editar o vídeo para poder estar a tempo na sexta-feira, então tem todo um desafio de tempo, mas a gente não para e vai avançando. Feito é melhor que perfeito, mas também não de qualquer jeito, né? A gente procura tentar fazer o melhor possível. Algum recado aí para alguém? Para as amigas lá do Rio lá? Não? Não. Agora de cabeça. Um beijo para assim, a paz, meus irmãos. Quem estiver assistindo aí. Então, muito obrigado. Toca aí. Me ajudou hoje muito aí no programa. Semana que vem tem mais. Deixe seu recado aqui. Se você gostou muito da Lívia, que ela esteve aqui, bota hashtag Volta Lívia. Daí ela vem na próxima semana, se tiver bastante comentários aí, ela vem de novo aí conosco. Agora já tem jeito, eu já estou tentando fazer uns discípulos aí no relatório para que eu possa não ficar tão preso aí, né? Então deixando os irmãos amadurecerem nisso. Mas que benção que ela pôde estar aqui me ajudando, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe e te pague por isso, né? Em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Agradecimento aí aos irmãos que conseguiram ficar até o final, que a gente sabe que é um desafio durante toda essa programação. Mas se você ficou até aí, que o Senhor te abençoe nesse fim de tarde. Hoje é sexta-feira e a gente ainda está naquela dívida, né? Eu sei que hoje é sexta-feira, é dia de clube bíblico. Eu sei que lá em Petrópolis é dia de oração e também tem célula. Sei que sexta-feira em Friburgo, não recordo agora se era dia de oração. Sei que quinta era dia de oração. Sexta-feira também é dia de oração lá em Friburgo. Parque Paulista eu não lembro, Xerém eu também não lembro, e os demais locais eu não lembro. Então coloque aqui, se você de algum lugar aí da comunidade, coloque aí que a gente vai fazendo a propaganda das programações aí, para que o Senhor fale ao coração dos irmãos, e os irmãos aí decidam estar junto aí na comunhão. E também, se não tiver nenhuma programação, possa usar esse tempo livre para a glória de Deus naquilo que você estiver fazendo. Amém? Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor e até sexta-feira que vem, se o Senhor permitir. Fiquem na paz. Tchau. Dá tchau aí. Tchau. Tchau. Fiquem na paz, irmãos. Tchau.
Terminamos aqui mais um programa de relatório da comunidade Ramá Sul. Até o próximo.